Ouvindo, tranquilo, vamos iniciar então, tá? Então, eu estou aqui com a professora Daniele Braga, né, que esteve aqui em Viçosa já mais de uma vez conosco. E é uma alegria, tá, Dani, tá te recebendo. Vou te chamar de Dani nessa Com live, certeza. Por favor. né? E a alegria estar te recebendo, desde já eu agradeço, tá, a sua presença. E aí tem um Obrigada. tanto de pessoas, né, no Instagram e no nosso canal aqui no Meet. Depois a gente vai postar isso no YouTube para as pessoas terem acesso. Ô Dani, para iniciar então, né, a gente está falando sobre um tema muito importante hoje, né, para a humanidade toda. Isso está assim um amplo debate, não só nas esferas científicas, mas nas esferas, na mídia de maneira geral, né, em todos os setores da sociedade, não só na atividade física, embora o nosso foco aqui, nossa especialidade seja atividade física. Mas antes de a gente iniciar especificamente o tema da live hoje, né, eu quero que você fale aí para a gente, né, rapidinho do seu currículo, o que você já estudou desse tema, né, para as pessoas te conhecerem mais, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos, no primeiro momento. É muito bom, né, estar aqui com vocês. É legal esse vínculo, esse link, né, que a gente fez. Tem um carinho muito grande aí pela Universidade Federal de Viçosa. Fizemos uma parceria, né, muito boa com bolsas e agora dando continuidade com o Thales. Espero que esses laços aí se prorroguem, né, Thales? Que a gente possa ainda trabalhar aí com muitos outros projetos e eventos também juntos. Então, sempre que me convocarem aí em Viçosa, eu estarei presente. Quando o Thales conversou comigo, né, a respeito dessa live de hoje, para falar principalmente dessa questão dos efeitos do calor, dessas ondas de calor e do impacto que isso vem tendo, né, sobre a vida das pessoas, acho que não foi à toa, né? Então, quem me acompanha aqui um pouquinho, mas acredito que tem algumas pessoas que também não sabem muito bem do meu currículo. Então, eu tenho um pós-doutorado em Fisiologia em Ambientes Extremos na Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, e eu fui para lá justamente para estudar os efeitos do calor sobre a saúde e o desempenho, né? Então, tenho assim, uma especialista com pós-doutorado nessa área aqui no Brasil, né? Sou eu, meu pós-doutorado foi em 2015 e até 2016, então eu já venho aí praticamente há uma década quase, né? Já estudando e trabalhando em cima dos efeitos do calor sobre a saúde e desempenho. E também, junto com o que eu vi lá na universidade, que eu tive acesso, a gente na época trabalhou com a termografia também, mas eu não tive tempo de me aprofundar na termografia, eu estava mais em relação a dados fisiológicos, dados bioquímicos, e aí depois, sentindo uma carência, eu voltei para Madrid em 2019 para fazer um segundo pós-doutorado com o Dr. Manuel Cileiro, que também é um grande colaborador aí da universidade, que é referência na termografia no mundo, que ele foi o meu então supervisor de pós-doutorado em termografia no esporte. Né? Então, eu sou professora titular da Escola de Educação Física do Exército, já venho trabalhando na área de fisiologia do exercício há mais de 20 anos. Então, dentro da minha formação, sou profissional de educação física formada pela UFRJ, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas dentro da minha formação, eu sempre gostei muito dessa parte dos limiares metabólicos, limiares ventilatórios, lactato. E aí, depois que eu acabei meu doutorado, fiz meu doutorado na Fiocruz com saúde pública, eu já expandi um pouco mais o meu olhar, né, com essa visão mais da comunidade, né, da sociedade, dos impactos que as nossas ações, né, comportamentais, sociais, podem impactar no sistema de saúde. E aí, logo depois, eu passei no concurso da Escola de Educação Física do Exército, que era um concurso para professor doutor, né? E aí lá eu falei, eu quero contribuir de alguma forma mais para o local que eu estou, né? Porque a gente tem um público, uma população muito específica de militares. Esses militares a gente já tinha naquele momento já alguns casos, né, de rabdomiólise e de morte de alguns cursos operacionais, mas eu não queria entrar no lado da doença, da patologia. Eu queria justamente trabalhar com a parte da prevenção, né, que foi um pouco da minha formação na área de saúde pública, o que a gente pode fazer naqueles estágios, né, de atenção primária, secundária, terciária. Então, a partir daí, eu comecei a estudar os efeitos do calor
de uma forma mais inicial, coisas de desidratação, né, estratégias de hidratação, alguns métodos de você estar avaliando isso em campo. E aí, ao longo, né, desse período, depois do meu pós-doutorado, eu fui amadurecendo a ideia e venho hoje trabalhando, né, com a parte de tipos de vestimenta, o que isso impacta hoje no nosso organismo, estratégias de recovery, tipos de hidratação que são mais eficientes, e venho desenvolvendo aí algumas pesquisas nessa área. Ok, Dani, legal, viu? Muito legal aí saber um pouco mais, né, a respeito do seu currículo, né, essa ampliação da sua área de trabalho. Então, nós estamos numa live aqui que nós vamos falar, né, especificamente a respeito dos impactos do calor na saúde humana, nos cuidados, né, em relação ao exercício físico, e pensando principalmente naquelas pessoas que já têm uma idade mais avançada, né, meia-idade, idosos, o que pode ser feito. Eu quero lembrar para todos, pessoal, que essa live ela é assim um produto, resultado de uma pesquisa financiada pelas agências governamentais, no nosso caso aqui FAPEMIG, CAPES, e principalmente uma pesquisa com idoso financiada pelo CNPq. Então é muito importante a gente dar o crédito também às agências, né? Uma pesquisa que vem desde 2021, financiada pelo CNPq, relacionada a idosos fazendo exercício em ambientes quentes. E aí, como produto, né, dessa pesquisa, a gente vem trazer também o conhecimento, não só para os acadêmicos, mas pessoas que estão na live aí, que não são da área, que querem aprender, né, saber como se cuidar durante a atividade física, nos dias de calor. Então, vamos bater um papo aqui com a Dani. Ô, Dani, iniciando assim, né, eu estou querendo assim que você fale um pouco para a gente, por que é tão importante estudar o tema do calor nos dias atuais, né? Falar a respeito desse tema, por que isso está tão em voga, né, na nossa sociedade. Essa questão das mudanças climáticas, né, independente do que dos objetivos que cada um acredita, né, das teorias que cada um busca acreditar em relação a essas mudanças climáticas, a gente sabe que tem uma questão aí de poluição, tem uma questão do papel do homem, né, como destruidor, vamos dizer assim, do nosso planeta. Tem, né, estratégias aí, algumas teorias mais políticas, teorias mais geológicas, né? Então, independente do que você acredita, né, não vamos entrar aqui agora nesse mérito, a questão é que a temperatura do nosso planeta tá mudando. Essa temperatura não é de agora que ela vem aumentando, né? Existe uma parte no site da NASA que é de climate changes, né? Que é as alterações climáticas. Tem um link, né? Vamos dizer assim, tem uma área no site da NASA que é só para poder acompanhar e monitorar essas mudanças climáticas. E a gente vê ao longo dos últimos 100 anos, né, que essa temperatura do nosso planeta ela vem aumentando, ela vinha aumentando de uma forma mais, vamos dizer assim, suave, mais sutil, sendo que nos últimos 10 anos esse aumento vem sendo cada vez mais exponencial, né? Vamos dizer assim. Então, assim, não é uma mentira que a temperatura está aumentando, está realmente, a gente tem dados científicos que mostram o aumento da temperatura, né, no nosso planeta. E o que a NASA vem demonstrando nessas alterações ambientais aí, climáticas, é que anualmente, todo o período de verão no hemisfério norte, né, que é no nosso meio do ano aqui, principalmente o mês de agosto, que é o mês que maior pico de calor, todo ano, aquele ano acaba apresentando a temperatura mais quente dos últimos 100 anos, dos últimos 130 anos. Então, assim, chegou 2015, foi o ano mais quente dos últimos 135 anos. 2016, foi o ano mais quente dos últimos 136 anos. 2025, foi o ano mais quente dos anos 150 anos. Então, a gente, né, já sabe do que está acontecendo, não tem muito, de uma forma mais, vamos dizer assim, contundente, evitar isso de uma forma, vamos dizer assim, do efeito mais agudo, né? A gente sabe que tem políticas aí, G20, ONU, né, tentando fazer um acordo aí com alguns países para poder diminuir esse impacto ambiental, mas a questão é que a gente não tem nada para ser feito de uma forma aguda. Então, o que a gente tem que fazer é que realmente essas cidades elas comecem
a se adaptar a essa nova realidade climática, porque isso é a nossa realidade atual, né? A realidade do nosso planeta. Então, a gente já espera, né? Eu acho que ano passado estava se falando muito em relação à Olimpíada, como é que seria, jogos de verão. Eu falei assim, gente, mas é claro que vai ter estresse térmico, é claro que vai ter atleta colapsando pelo calor, é claro, porque isso era só você olhar o histórico, né, do que vinha acontecendo na Europa nos últimos verões, que você saberia que aquela temperatura seria uma temperatura extrema. Então, isso é uma realidade, e o que tem que acontecer nesse momento é que as cidades, por que principalmente as cidades? Porque essas cidades, em função de toda essa construção, né, cria um microclima. E aí esse microclima não permite a circulação de ar, são os prédios, né, elevados de arranha-céu, são prédios com muitos espelhos, com muito vidro, com muito aço. Você tem os asfaltos, você tem o calor, tanto do corpo das pessoas, metabólico, quanto o calor, né, o transporte. Então, assim, essas cidades, elas criam um microclima que potencializa ainda mais a radiação, entendeu? Toda essa parte de você absorver ainda mais, aumentar ainda mais essa temperatura naquele local por essas mudanças que aconteceram na geografia, né, daquele local. Então, a gente sabe que hoje, infelizmente, né, essa é a nossa realidade. E muita gente, porque quando você tem uma situação dessa num país de clima frio, você já meio que se prepara para isso. Só que aqui no Brasil a gente tem a cultura do país tropical, que a gente está acostumado com sol e que está tudo bem. E aí eu acho que é o maior perigo, porque a gente acaba menosprezando, ignorando os efeitos do calor, né? Então, a gente aqui no Rio teve uma situação de verão incomum. Nos últimos verões já estava quente, mas esse ano a gente chegou a uma sensação térmica de 60 graus. Né? Tiveram dias que a temperatura, não foi nem a sensação térmica, a temperatura estava 46, 47 graus, entendeu? A gente estava com uma situação realmente assim de cuidar de saúde pública. E o que acontece é que as pessoas, eu vi algumas pessoas praticando exercício, sabe, em horários de pico, expostos ao sol, sem um cuidado adequado. Então, a gente precisa ter assim uma maior consciência realmente da população que essa situação não é uma questão de você estar aclimatado, adaptado ou não. Nós estamos até aclimatados a essa condição de calor, só que a gente não está numa condição de calor normal, a gente está numa condição de calor extremo. E aí, quando você entra numa condição de calor extremo, nós temos que ter estratégias, que na verdade seriam estratégias de saúde pública, né? Estratégias até de sistemas de alerta, de alarme, de interrupção de atividade, dependendo do tipo de profissão, dessa exposição que a pessoa tem naquele ambiente externo. Então, para você realmente minimizar os impactos do calor. E aí, nessa situação, entram os grupos considerados vulneráveis, que aí é a proposta, né, do seu tema aqui, que foi justamente esse fomento que você recebeu. Quais são os grupos vulneráveis nessa situação de calor ambiental? São as crianças e os idosos. Né? Então, a gente tem essa questão da onda de calor, e essa onda de calor, né, as últimas publicações vêm mostrando, né, uma associação do aumento da mortalidade, né, em função das ondas de calor, o aumento da mortalidade, principalmente nesses grupos vulneráveis, né, e aí entra todo um cuidado e uma conscientização, né, sabendo que esse idoso, porque a criança mal ou bem, você ainda vai lá e obriga, né, coisa de mãe, vem aqui, come, vem aqui, bebe água, vem aqui, se hidrata, vem aqui, faz isso. Mas esse idoso, fisiologicamente, ele também já vai ter mais dificuldade de ingerir uma certa quantidade de líquido, de se alimentar, né? Ele já vai reduzindo também a ingesta dele, tanto de alimento quanto também de líquido. Então, a tolerância para ele também, às vezes, é você pedir para ele aumentar a ingesta de uma determinada bebida, ele não gosta, ele não está acostumado, ele não foi também, ele é de uma outra geração que ele também não teve essa questão, né, desse cuidado exagerado com a hidratação. Então, para ele, né, a hidratação é uma coisa que é chato, incomoda, é difícil entrar na rotina dele.
Ok, Dani, legal você ter falado. Outro dia eu até mostrei para os alunos na aula uma foto do Rio de Janeiro na última onda de calor. Tinha um ônibus assim, um poste, e esse poste tinha um filetinho assim de uma sombra. E essa sombra tinha Uhum. umas 20 pessoas assim numa fila, sabe? É, Esperando os ônibus assim. Não deve ser brincadeira, né? Você aqui em Viçosa já fica quente, fica imaginando Rio de é. Janeiro e outros locais, né? E realmente, né, a gente tem mostrado, por exemplo, uma questão muito sensível, assim, a gente viu, observou que os idosos, eles perdem um pouco, principalmente no exercício, essa percepção, né, da vontade de beber água, da sensação de sede, né, isso é muito sério. Ô, É. Dani, de maneira geral, assim, quais os problemas que o calor pode gerar nas pessoas, assim, durante o exercício físico, né, especialmente nesse público que a gente está falando, os idosos, o que que você pode falar para a gente, assim, desses problemas que o calor pode provocar no corpo? A gente vai desde, vamos dizer assim, sintomas mais simples, né? Que vai de tontura, mal-estar, náusea, desconforto, que vai evoluindo, né? Você tem desde uma desidratação leve, que pode evoluir para uma moderada ou grave, mas isso também pode evoluir para uma hipertermia, né? E essa hipertermia começar a entrar num quadro e no primeiro passo, né, para desenvolver algumas doenças de calor e que a pessoa pode chegar até ao colapso pelo calor, né? Então, alguns sintomas iniciais são muitas câimbras, né? Essa fadiga muito precoce. Aí você tem ou a ausência de sede ou uma sede muito aumentada também. Então, você tem alguns sintomas que te dão alertas ali que tem algum desconforto, né? Um dos sintomas mais usuais normalmente está relacionado à dor de cabeça, né? Então você começa a ter aquele desconforto, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, um pouco de câimbra, seriam os desconfortos, vamos dizer assim, iniciais, que você já tem que ficar mais alerta, e isso aí pode ir evoluindo, né, para alguns sintomas mais complexos. Aí pode entrar em dores abdominais, né, evoluindo também para câimbras generalizadas e as situações mais graves, porque o que a gente tem ainda, né, de grande problema é porque a gente já tem uma quantidade, né, de líquido que a gente tem que dar conta para as nossas funções basais, né, nosso metabolismo basal aí. Isso aí a gente, quando está no processo de sonda de calor, então você já tem que aumentar já essa ingesta só para você poder, né, o teu organismo ali funcionando, a tua termorregulação trabalhando de uma forma mais adequada. Então, se você ainda vai fazer exercício, você ainda vai ter aí um dispêndio calórico, você ainda vai perder mais suor, você ainda vai, né, o nosso mecanismo primário para dissipar esse calor corporal é pela transpiração, né? Então, o teu primeiro caminho é você transpirar mais. Então, você aumenta a transpiração e isso aí, se você está em exercício com transpiração, a sua troca de calor vai ser aumentada pela transpiração. Então, você tem que então compensar isso, ou seja, se eu vou perder mais, eu preciso ainda colocar essa quantidade a mais de líquido, né, no meu organismo. Então, muita gente, quando ainda tem esse cuidado com a hidratação, eles também falam, mas eu bebi muita água. Né? Então, isso é um outro alerta importante, que só essa quantidade de água, né, sem um repositor, sem um eletrólito, sem alguma outro, né, mecanismo que vai carrear, né, que vai fazer aquele transporte, né, da água para dentro da célula, também não é suficiente. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado até, né, a gente fala isso muito na fisiologia do exercício, dos sintomas da hiperidratação, né, que podem ser confundidos até com os mesmos sintomas da desidratação. Então, às vezes a pessoa está bebendo bastante água, mas não está hidratada adequadamente, porque ela precisa de algum eletrólito ali ajudando nesse transporte de água para dentro da célula. Então, isso no idoso é mais importante ainda, né? Que ele entre na rotina dele de hidratação outras bebidas. Tem tantas bebidas esportivas hoje no mercado, tem desde a tradicional água de coco, né? Tem bebidas esportivas, tem o próprio soro caseiro. Dependendo da situação, a gente vai até para a parte, né, que a gente usa até com criança, tem Pedialyte, né? Tem Reidrate, tem tantas outras estratégias aí, mas o importante é que ele também entenda que ele precisa aumentar tanto a ingesta dele de líquido, mas esse aumento da ingesta não é só pela água.
e que, por outro lado, isso também pode até ser um pouco mais, vamos dizer assim, atrativo para ele. Porque como ele tem uma redução da percepção da sede e essa sensação da sede, e ele também perde um pouco esse paladar, essa vontade do líquido, só a água chega uma hora também que não é atrativa para ele. Então, quando você coloca algum outro tipo de bebida esportiva ou algum outro tipo, né, de suco, água de coco, algum outro desses suplementos, isso acaba também facilitando essa ingesta e a melhora desse quadro. Legal, Dani. Isso é uma coisa assim, são assuntos bem sérios, né? Que nós estamos assim precisando tratar cada vez mais, né? É. E se tratando especialmente das pessoas em idade mais avançada, né? E a gente está num mundo que, vamos dizer, a quantidade de pessoas, né, esse público, ele está aumentando cada vez mais, a população idosa. Nós estamos com a população cada vez mais envelhecida, e por um lado ter acesso a tantas coisas boas, serviço médico, qualidade de vida, mais cuidados com a saúde, né? Mas assim, do ponto de vista, vamos dizer, do corpo, né, manejar o excesso de calor, tanto do calor que é produzido pelo exercício, quanto lidar com o calor do ambiente, o que que acontece, assim, de maneira geral, vamos dizer assim, destacando o sistema coração, sistema cardiovascular, o que que acontece com essas pessoas que elas se tornam mais vulneráveis, né, com o passar dos anos ao calor? A gente tem toda uma redução, né, quando a gente estuda lá na fisiologia, né, volume sistólico, débito cardíaco, então toda essa chegada do sangue até a musculatura, o músculo esquelético, ela reduz, né, se essa pessoa não for uma pessoa ativa, mas esse débito cardíaco também tem uma relação direta com a massa muscular, né, então já existe no processo de envelhecimento também um quadro de sarcopenia, né? Então, essa perda de massa magra progressiva também acaba comprometendo não somente a questão de força e de autonomia, mas também todo um impacto, vamos dizer assim, cardiocirculatório, né? Cardiometabólico. Então, existem alterações fisiológicas, né? que são consequências do envelhecimento. E o que acontece é que quando a gente está fazendo exercício, a gente tem aquele desvio do fluxo sanguíneo, né? Então, todo esse sangue ele é direcionado para o músculo esquelético para que você realmente consiga produzir energia, consiga produzir de forma eficiente a contração muscular. Mas quando eu estou numa situação de calor ambiental, eu tenho como se fosse uma competição, né? Uma parte desse sangue que teria que ser destinado para o funcionamento do músculo esquelético, ele acaba sendo disponibilizado, acaba sendo, vamos dizer assim, né, redirecionado para a superfície da pele, justamente para poder minimizar esse calor, reduzir a temperatura da pele. Né? Então, num primeiro momento, esse fluxo sanguíneo para a pele é para justamente ajudar, né, a reduzir a temperatura da pele e também facilitar a troca do seu calor corporal, do seu calor metabólico, né? Conforme a gente vai fazendo exercício, esse calor metabólico vai aumentando, também ajudar na transferência desse calor interno para esse calor, para o ambiente externo. Agora, uma situação que é extremamente importante, quando você falou agora essa questão da fisiologia, isso acontece, né? Essa troca de calor, essa termorregulação, ou seja, eu estou transferindo meu calor metabólico para o ambiente. Isso está acontecendo de uma forma eficiente quando a temperatura ambiente ainda está o que eles chamam do limite de até 35 graus. Então, até 35 graus, eu consigo, né, com todo esse processo de termorregulação do meu organismo, conseguir transferir o meu calor interno para o meio de uma forma eficiente. O problema é que quando a temperatura ambiente ela está superior a 35 graus, eu, além de estar produzindo meu calor metabólico, né, do movimento, eu começo a ganhar calor do meio também. Então, a minha troca fica prejudicada e, além de eu dificultar a minha troca, eu ainda começo a ganhar o calor também daquele ambiente. Então, é como se fosse realmente uma panela de pressão, né? Então, eu estou trazendo esse calor externo, eu estou aumentando esse calor interno e a minha temperatura interna, então, né, a temperatura do core, temperatura central, ela vai aumentar ainda mais. E aí, se essa pessoa é uma pessoa treinada, é uma pessoa ativa, ela ainda consegue, né, que essa temperatura corporal
vai aumentando, mas ela ainda consegue lidar bem, ela ainda consegue fazer os ajustes fisiológicos para que ela dê conta daquele exercício. Né? Mas dependendo da intensidade do exercício, da demanda energética daquele exercício, até da condição ambiental do exercício, mesmo um atleta de alta performance, ele pode colapsar pelo calor. Então, essa que é a maior preocupação com esse idoso, né? Por isso que a gente fala muito da gente preservar essa pessoa em relação, não só ela, mas assim, agora como o objetivo da live é esse, de proteger ela dessas situações de calor ambiental extremos, né? Os horários que você vai treinar, o tipo de vestimenta que você está utilizando, porque se eu tenho meu calor metabólico, minha temperatura corporal está aumentando, eu ainda estou ganhando calor do meio, então eu tenho que ter um tipo de roupa, eu tenho que ter um tipo de tecido, que a gente fala hoje que são os tecidos inteligentes, que ajude na transferência desse calor, né, que ajude na evaporação, que ajude nesse processo, que ajude até um tecido que seja até, que chama mais geladinho, né, que ajude nesse resfriamento da temperatura da pele, para que eu comece, então, a entrar com alguns recursos, algumas estratégias para minimizar esse ganho ou até o aumento da temperatura corporal. Então, se eu sei que a minha temperatura do core ela vai aumentar muito e que esse aumento vai acabar me trazendo, né, impactos negativos fisiológicos na minha performance, o primeiro impacto é uma fadiga precoce, né, você começa a perder desempenho no primeiro momento, né, tu vê logo que a tua frequência dispara e você começa a ter uma sensação, né, de fadiga muito precoce, você também usar outras estratégias que a gente vê hoje que está em evidência, que são os cooling technologies, né? Ou seja, são as estratégias de resfriamento. Ou seja, o que eu posso usar de acessório, o que eu posso usar de método para manter uma temperatura corporal dentro da normalidade que leve esse resfriamento corporal. E aí a gente vê alguns modismos aí nas mídias, né? Os coletes de gelo, que a gente vê os atletas, né, em esportes gerais usando, a fadinha do skate está sempre com aquele colete de resfriamento. Você vê a Nike entrou, né, com colete, um tênis agora também de resfriamento, você tem micro ventiladores que você coloca na região aqui do pescoço, você tem jaquetas, coletes que na verdade são mini ar-condicionados, mini ventiladores para ajudar na circulação de ar. Você tem a velha água, né, sendo jogada, aí a garrafinha de água que você joga na cabeça. Mas a gente vê até, saindo dessa questão do idoso, indo até para a parte de performance, como que essas provas que são realizadas no calor também estão se adaptando, né? Principalmente as provas de endurance, então você vê as maratonas, meia maratonas, Ironman, todas começando cada vez mais cedo, né? Num horário muito cedo. A gente tem prova aqui no Rio que começa às 6 horas da manhã por causa do calor ambiental. E também estratégias de resfriamento que são disponibilizados para esses atletas. Eu lembro que no final do ano passado, em dezembro, teve uma prova que foi bem no período entre Natal e Réveillon, foi uma das últimas provas que teve aqui no Rio, que foi, quem conhece aqui, foi ali perto foi na Marina da Glória, né? Então aquele asfalto do aterro muito quente, e aí eles colocaram caminhões-pipas distribuídos ao longo ali do aterro, em alguns pontos estratégicos, porque mesmo eles tendo alterado o horário da prova, né, a condição de calor foi tão grande, tão extrema, que eles começaram a distribuir, as pessoas realmente se molhavam, tomavam banho naqueles caminhões-pipas ali que foram disponibilizados na prova, que o certo seria ter sido cancelada a prova, né? Que aí entram as políticas públicas que eu falei que em algum momento a gente vai ter que sentar e ter uma conversa séria, vamos dizer assim, com os governantes sobre estratégias de políticas públicas de cancelamento de eventos, sim, que a gente sabe que isso aí é um caos, porque é muita gente envolvida, é muito dinheiro envolvido, mas dependendo da situação de calor ambiental, determinação para cancelamento de eventos esportivos, eventos sociais, shows, né, e por aí vai. Legal, Dani. Você acabou até adiantando uma coisa que eu ia te perguntar, né? Mas tranquilo. Eu vou falando,
Se você não me interromper, Não, mas eu achei legal que eu eu vou perguntar me a respeito assim, empolgando. de hidratação, roupa, hora do dia, porque a gente fica falando às vezes dos problemas, mas também falar possíveis soluções, né? Eu até fico É me porque a gente perguntando, também fala que assim, você tem que ser ativo, você tem que fazer exercício, você tem que ter um estilo de vida. E daqui a pouco você fala, pô, mas isso está dando muito de problema. Não, peraí, deixa eu te dar uma solução também, né? Que eu exatamente, quero que você seja saudável. eu fico até perguntando se no futuro a gente não vai ter que ter mais hábitos noturnos mesmo, né? Que vai chegar uma hora que tem países que eles fazem aquela, né, determinados horários, não tem ninguém na rua, fecha tudo. Não sei se a gente vai ter que É. chegar nesse ponto, mas talvez vai ser uma solução até para Ó, competições. o Reino Unido e a Austrália, eles já têm, assim, já um plano governamental, né, o Ministério da Saúde deles, assim, de políticas públicas para lidar com o calor ambiental e com as ondas de calor. Isso já tem, assim, documentos já, né, de como que ele, até para ter embasamento, né, as prefeituras, né, os governos aí para poder tomar algumas decisões. Isso é muito claro. Mas você falou dessa questão de prova, por exemplo, Dubai, né? Você vê aí algumas maratonas foram realizadas na parte da noite, ou você vai para o extremo, né? Que é você fazer um ginásio climatizado, Exato. O Brasil ainda está um pouco distante. que é uma E realidade, acho que muito, muito distante. tem cursos, assim, às vezes que a gente nem para pensar, que eu falo com os alunos, né? Assim, garis, pessoas da construção civil. Imagina, assim, né? Trabalhar nesses setores no Rio de Janeiro, numa onda de calor. Então, tem toda uma questão associada à roupa, bombeiros, né? Os militares. Enfim, é um mundo, assim, É. bem vasto, né? E, assim, em Nessa relação... mortalidade, cara, antes de você entrar no próximo tópico, em relação a essa mortalidade que eu vim falando dessas estatísticas, a maior parte desses dados estão justamente nesse público, porque normalmente é um público que está exposto a essa situação, uma atividade laboral, né? Existe toda uma preocupação com esse público e que é um público também que tem outros fatores de risco associados. Né? Então, quando você está falando de um público de performance, né, ou um público que é praticante de atividade física, mal ou bem você tem lá os exames, né, anuais, você tem lá um laudo para você fazer um exercício, é uma pessoa ativa, pode ter alguns fatores de risco associados, sim, mas é uma coisa que está controlada. Mas quando você vai para essa outra área, que é da parte laboral mesmo, desse trabalhador que está exposto, né, de profissões que exigem essa exposição ao calor, você ainda pode ter outros fatores de risco associados, como a própria obesidade, que é um grande comprometedor, e outras situações de saúde também, porque tem é como se fosse um fluxograma da OMS, que é bem interessante, que eles falam dos fatores de risco relacionados às doenças do calor. E eles vão segmentando. Então, tem questões suas, médicas, mas tem questões laborais, tem questões suas de genética mesmo, né, da sua predisposição genética para aquilo ali. Então, eles vão estratificando aquilo ali e vão mostrando potenciais, né, riscos que você tem. Então, medicamentos que você toma que são associados, que você pode, né, ter essa dificuldade de até uma regulação. Então, assim, é muito interessante você saber que não é só você não fazer exercício ou não. Tem muitos outros fatores associados, inclusive o seu ambiente, essa questão laboral pode contribuir. É como a gente fala, né? A gente aprendeu lá atrás, além da nossa época de estudante na faculdade, você vai somando fatores de risco, né? Ah, você é tabagista, mas você também é sedentário, mas você também, né, é diabético. Você é como se fosse uma bomba relógio que vai sendo, né, alimentada ali. É a mesma coisa em relação às doenças do calor. Então, se eu já tenho uma predisposição genética, eu já tenho um trabalho que me ajuda a desenvolver aquilo ali, eu ainda tenho já algum outro fator de risco associado, né? Então, isso tudo vai só agravando e potencializando a chance, né? E aí entra tudo, você, por exemplo, as pessoas que fazem plantão noturno, que dormem menos, têm predisposição a doenças do calor, alguns tipos de medicamentos, se você já teve algum episódio de colapso no calor, então você tem chance de colapsar novamente, né? Então tem tudo assim, é bem interessante, depois eu posso disponibilizar
para você colocar no link aí na live, esse artigo que é bem legal, que eles vão mostrando esses potenciais riscos, assim. Legal. Aproveitar também para estimulando o pessoal aí a digitar as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. O pessoal que está aqui no Instagram, né? Eu estou olhando aqui para a tela do computador. Qualquer coisa entra no link do Google também, mas se não, fica acompanhando aqui pelo Instagram. A gente está de ladinho, mas o que vale é que você está escutando aqui também, né? Aqui no Instagram, se alguém tiver alguma pergunta, né? Por favor. Uma coisa importante, né, que esses países assim já estão mais avançados, né, o sistema de saúde já tem assim como se fosse o SAMU, já com protocolos pronto para atender, sirenes, né? Eu vi até no local, se eu não, acho que é no Reino Unido, mas não me lembro. Assim como tem banheiro público, eles têm uma cabine pública assim de resfriamento com ar condicionado para a pessoa parar ali, e poder se resfriar, né? Banho gelado também, você tem visto aí como é que está essa questão que está na moda, né, dos banhos gelados? Você tem visto alguma coisa relacionada não só para crioterapia, questão do calor, como é que você... Nas provas esportivas, eu não vejo isso assim, né, em outra situação. Nas provas esportivas, tem muita crioterapia nas assessorias mesmo, como estratégia depois de recovery. Né? Durante as provas, você vê o pessoal no triatlo, em alguns momentos, passando pela piscina de gelo ali, no Ironman, alguma coisa, para poder ajudar, mas assim, ainda de uma forma muito empírica, né, Thales? O problema é esse, o pessoal entra no modismo, é igual agora, né? O recovery tem 50 mil possibilidades, eu sou uma grande defensora do recovery, gosto, estudo, estou fazendo uma linha de pesquisa agora, estudando sobre o recovery, já tenho um aluno de mestrado estudando, né, essas diferentes estratégias de recovery, mas o que eu percebo é que as pessoas usam assim de forma indiscriminada. Agora está na moda ficar no gelo. Aí você fala lá, não, também te fortalece mentalmente e tal, mas sabe, a quantidade de gelo, a temperatura do gelo, quanto tempo você vai ficar, sabe, submerso ali, essa submersão é só da cintura para baixo, membros inferiores, é do corpo inteiro, sabe, como é que você preparou? Então, quando você tem ali as clínicas, os centros de recovery, você ainda tem alguma pessoa ali cuidando do tempo que você vai ficar exposto a algum tipo de recovery, controlando você, pegando seus sinais vitais. Você tem um profissional da saúde ali te supervisionando. Agora, quando você está solto nessas provas, assim, ou que você está fazendo isso em casa, o que eu vejo é um grande desconhecimento das pessoas. Eu vejo mais um modismo, né, do que a pessoa realmente saber o que está fazendo com aquilo ali. Um outro que está assim, né, um pouco na moda, até outro dia eu vi o professor João Bouzas num canal do YouTube fazendo uma crítica assim à maneira com que eles estavam divulgando, no sentido assim de que falando do HIIT Train, né? E o HIIT Train assim não é uma coisa para todo mundo, não é uma coisa tão simples de ficar numa barraca. É nesse sentido que o professor Bouzas falou de ter o cuidado para quem prescrever, né? É isso. A gente conversou um pouco, o Bouzas trocou umas figurinhas, assim, eu mandei para ele os vídeos também, que eu tinha visto também pelo Instagram, e alguns atletas, né? E a gente estava conversando justamente dessa preocupação, porque quando você faz ali essa aclimatação, né, com HIIT Training, você tem uma sobrecarga cardiovascular muito grande. Né? Você tem ali uma concentração, né? O plasma sanguíneo vai ficar mais viscoso. Você tem ali um processo que leva uma sobrecarga cardiovascular muito grande. Que uma pessoa que não está adaptada àquilo ali é perigoso. É perigoso, né? Eles estão fazendo o HIIT Training como se fosse uma aclimatação até na altitude, né? Nessa questão de hemoconcentração, né? Dessa redução ali desse plasma ficar mais viscoso. Então, os atletas que estão fazendo isso, primeiro, são atletas de altíssima performance e são atletas que vivem em climas, né, frios, que ficariam, vamos dizer assim, em desvantagem nas provas de verão, nas provas que ele precisa estar aclimatado. E que a gente sabe que, por mais que ele faça uma aclimatação de 10, 15 dias, não é a mesma coisa, né, dele estar ali, né, num ambiente de calor, treinando e sabendo as consequências disso. Só que hoje, assim como a gente tem as mídias que ajudam muito a gente estar divulgando, né,
material de qualidade, fundamentação científica, né? A sua proposta dessa live foi uma agência de fomento, né? Que pediu isso para poder, né, popularizar, vamos dizer assim, a informação, facilitar o acesso à informação. Mas é uma informação baseada em evidência científica. E o que a gente vê hoje com o Instagram é muita gente colocando que faz sem menor fundamentação teórica para aquilo, né? Que influenciam muitas pessoas, ou que, de repente, é uma pessoa, é um atleta que tem toda uma equipe, claro, um atleta de alta performance tem toda uma equipe técnica, tem toda uma equipe de saúde por trás dele, que ele está preparado para fazer aquele tipo de treinamento. Só que a forma que ele passa, aí a pessoa vê, o cara é o ciclista, né, ganhador do Tour de France. E se ele está fazendo, eu quero ser um ciclista top também, eu vou fazer o mesmo treinamento que ele. E aí despreza todas aquelas outras variáveis do treinamento que a gente tem a faculdade para poder justamente, né, formar os nossos alunos, né, do treinamento, e principalmente a primeira situação da individualidade biológica, que é aquele treinamento que é feito para um não vai dar, né, o mesmo resultado para o outro, não é, de repente, adequado para aquele outro atleta. Então, isso hoje realmente é uma preocupação muito grande, porque eu vejo muitas pessoas igual papagaio mesmo, né? Só reproduzindo, só imitando e não sabendo. E a minha maior preocupação, que a gente estava até conversando, eu e um pouquinho o Bouzas, porque o leigo pegar isso e ele reproduzir é até, vamos dizer assim, mais aceitável, entendeu? Porque ele não tem o conhecimento técnico daquilo ali, então ele vai realmente reproduzir. Agora, você pegar uma pessoa da área da saúde, né, pegar o nosso profissional que já está no mercado, ver isso e começa daqui a pouco a reproduzir sem o conhecimento para poder viralizar ou para poder mostrar um produto diferente, isso aí já deixa a gente já bastante preocupado e receoso, né? Então, o nosso papel é estar levando conhecimento e estar esclarecendo isso aqui também. Legal, Dani. E a gente, assim, aos pouquinhos também estamos trazendo esse conhecimento dentro dos cursos de educação física, né? Criando disciplina, porque é um tema que não se falava tanto no passado, né? E agora está ficando mais forte, né? Tem pergunta aí, pessoal? Não, tem gente falando de onde que é. Ah. Tem uma pessoa de Santana do Livramento, divisa com o Uruguai. Ana Luísa mandou: sou Ana Luísa, médica e cardiologista, parabéns pela live, tem uma excelente apresentação. Tem um monte de gente que escreveu aqui. Pessoa aqui de Santana do Livramento, lá na divisa com o Uruguai. Uau! Ana Luísa, que é de lá? Não. É outra. E tem uma Ana Luísa. Morelli, eu vi aqui Morelli, Santana do Livramento. Eu tenho uma grande amiga aí, hein? Psicóloga, querida Janice Linhares, com certeza Morelli deve conhecer, porque Santana do Livramento, com divisa com o Uruguai, com certeza a cidade é pequena, as pessoas sabem quem é. Um beijo, obrigada. Tem um pessoal aqui, né, do curso de Educação Física. Legal, tô vendo aqui. Ai, Cristóvão, oi, querido, tudo bem? Beijo para você. Erickson. Pessoal lá do laboratório. Luiz, Alexandre, Josimar. Muito bom. Sila, o William está aqui também, né? Está aqui comigo, Gabriel. Tudo bom, William? Que bom, que bom. O laboratório está presente, né? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta para a Daniela. Ela, se eu acho legal, uma coisa que eu aprendo sempre com a Daniela é falar, mas falar para o estudante, mas falar também para o atleta e para as pessoas de maneira geral, né? Importante ter esse linguajar também que traz, assim, de uma maneira geral. Eu tinha um professor que falava assim: você só entendeu sua dissertação de mestrado ou a tese se você conseguir explicar para sua avó o que você está fazendo. Aí você entendeu verdadeiramente. Então, porque eu acho que o nosso papel hoje, né, eu estava falando dessa crítica em relação, né, das pessoas estarem utilizando informações, eu acho que não adianta ficar reclamando, tem um monte de influencer, tem um monte de blogueira, tem um monte de gente. Assim, eu acho que o nosso papel é dar a cara aqui, né? Então, é aqui que eu tenho que popularizar o conhecimento e trazer informação científica para que a gente consiga realmente levar a informação, né, como eu falo, baseada em evidência, para mostrar que tem trabalho sério, que a gente está falando aqui, né, a gente pode ajudar muita gente, agregar muita gente para a população.
E essa parte das ondas de calor, você falou que isso não tinha muito na faculdade. Eu lembro que a gente fazia lá na fisiologia era o básico, né? Fazia toda aquela parte respiratória, endócrino, acabou. Aí depois seria aquela parte de grupos especiais, e essa parte de ambientes extremos, em algumas universidades era até disciplina optativa. Né? Nem tinha esse conteúdo, você acabava puxando, se você quisesse uma fisiologia 3 ali, que era optativa tal, não tinha muito esse cuidado. E hoje, por exemplo, a parte de efeitos ambientais, né, de frio e calor, já estão dentro na minha disciplina de fisiologia do exercício. Né? Então, a gente espremeu um pouquinho mais ali, algumas coisas que a gente também tem que se controlar, porque às vezes a gente acha que tudo é importante, né? E a gente sabe que em 40 horas, 60 horas de disciplina, não adianta que o aluno não vai saber que tudo é importante, né? Então, ele vai ter que depois ter uma carga de estudo por fora para poder aprofundar um pouquinho mais de conhecimento. Então, eu fiz isso, eu tirei algumas coisas que eu achei que estava prolixo, ou que estava já básico demais, e reduzir algumas coisas para poder entrar essa área de ambientes extremos, que é justamente para a gente poder estar falando um assunto que é a nossa realidade, né? E as ondas de calor vai ser cada vez mais o nosso assunto, né? Heat waves aí, cada vez mais a gente vai estar presente nisso. Pelo Instagram aqui, a Ana Kátia Reite, não sei se o nome não estou pronunciando. Uhum. Ela fez duas perguntas, eu quero ver se eu entendi. Eu não estou vendo aqui, não. Ela fez para vocês aí, tá? Existe, em relação à recuperação muscular, existe alguma comprovação científica das banheiras de gelo serem boas para algo independente da recuperação? Eu não sei se ela está perguntando no sentido de... Usar sem como estratégia de recovery do exercício, será que é isso? Não deu para entender direito, Ana. Tenta esclarecer aí, Ana. E tem outra pergunta dela, se existe algum repositor que não tem calorias. Bom, vamos lá. Em relação ao recovery, se eu estou entendendo isso, você quer usar a banheira de gelo independente de você ter feito uma atividade física, exercício físico anterior. Só se for isso, só fazer a crioterapia que nem o pessoal está fazendo. Acorda, vai ficar lá no gelo, treinamento mental, né, suporte e tal. Tem uma galera hoje fazendo isso no Instagram. Tem várias linhas aí, né, falando dessa questão da baixa de temperatura, de ajudar na regeneração celular, saúde mitocondrial, mas ainda tem muita hipótese e menos comprovação científica. Tá? Então, a gente não pode falar se isso está relacionado a rejuvenescimento, se isso melhora a funcionalidade da mitocôndria, isso a longo prazo vai trazer outros benefícios. A gente sabe que existem algumas alterações, sim, e muitas pessoas estão usando isso hoje em função dessa questão, eles estão utilizando esse termo saúde mitocondrial. Então, seria uma melhor funcionalidade da mitocôndria. Se for essa situação, eu penso disso, que é o que eu tenho visto o pessoal fazendo aí no Instagram. Agora, eu estava vendo outro dia, apareceu para mim, eu não sei se o cara falou que eram 120 dias entrando no gelo. Esses coaches que aparecem aí, né? E aí o cara todo dia bota ele lá na varanda dele, enchendo lá a banheira dele, ele entrando no gelo, e ele foi fazer isso durante tantos dias. Mas não é uma semana, não. Eu lembro que era alguma coisa de 100 e alguma coisa dias, tá? Então tem muita gente fazendo isso. Eu não sei se essa situação... Muita gente fala que também está trabalhando ali, não pensando só a situação fisiológica, mas a questão de força mental, né? De saber lidar com as diversidades, tolerância, dor, desconforto e tal, mas aí não é minha área, psicologia do esporte, tá? Então não posso falar disso, mas na parte fisiológica a gente não tem nenhuma comprovação se isso vai trazer algum benefício fisiológico a longo prazo. Em relação a repositor, tem alguns no mercado, sim, né? Eu sou consultora técnica da Liquids, então é um repositor que eu venho estudando, eu venho utilizando nas minhas pesquisas, e o objetivo ali realmente é uma quantidade de calorias bem mais baixa e uma maior quantidade só de potássio e magnésio do que a gente vê dos repositores disponíveis no mercado, tá? Então, eu sou consultora técnica deles e vou
assim, ao longo desse ano eu tenho mais pesquisas sendo desenvolvidas, já tem alguns resultados de estudos pilotos, de prévias que aconteceu ano passado, que eu já publiquei em anais de congresso, como resumo, e a gente agora já está com um trabalho mais já estruturado para começar a sair a nossa publicação como artigo mesmo científico. Então, é uma linha de pesquisa que eu tenho, e a gente já tem hoje, né, no Brasil, isso nos Estados Unidos, você tem 50 mil possibilidades de repositórios de eletrólitos. No Brasil é um mercado que está crescendo bastante, então a gente já tem algumas marcas esportivas, marcas de suplemento que já estão no mercado e que estão oferecendo também esses repositórios, aí você tem que comparar aquele que se adequa melhor a você. Legal, depois também a Ana pode, né, pelo Instagram, fazer contato direto com você, né? O Luiz... ela botou aqui, ó, modinha, ela te respondeu aqui no Instagram. Então entendemos a pergunta, legal. Luiz, você está querendo perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Pode digitar ou pode falar. Na verdade, eu levantei a mão sem querer. Bom... Gente, mais alguma pergunta? Senão eu já vou passar aqui para a conclusão, né? Eu vou agradecer ao William e a Ana. Deixa eu ver se dá para mostrar os dois aqui, ó. O William e a Ana que estão aqui. Opa, aí, ó. Tá aqui o William. Oi, olá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que, né, estão aqui fazendo equipe de apoio, né? E a gente, sem os estudantes, o que é o nosso alvo é a formação dos estudantes, mas sem eles não faz sentido nenhum, né? Então a presença deles... Não, é verdade. Eles têm que botar a mão na massa, né? Sem eles eu não teria nem que aprender. Universidade. Ô Dani, eu tô assim, querendo mesmo te agradecer de verdade a disponibilidade. Eu achei assim bem legal esse momento, né? Pela sua leveza de falar, descontração, né? E fala sempre com alegria, eu acho isso legal, assim, legal mesmo. E você a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Isso é legal. E se você quiser deixar alguma mensagem final, falar, né, alguma coisa aí também de onde você trabalha, essas pessoas, principalmente os da educação física, mas se quiser te visitar, né? Falar uma mensagem final aí, por favor, tem... Obrigada. Bom, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Como eu falei, é só me convocar que eu estou à disposição de vocês. Fazer um convite inicialmente. Aqui a gente vai ter o nosso 12º Fórum Científico, que é no dia 12 e 13 de junho, aqui na Escola de Educação Física do Exército. Né? Então, durante a semana, eu sei que para alguns fica um pouquinho mais complicado, mas o evento está muito legal, a gente já colocou o Save the Date, e daqui a pouquinho o site já vai estar disponível com todas as informações. A gente está com um time de palestrantes muito bons, e também vai ter submissão de trabalho científico, inclusive com os trabalhos que forem selecionados para a comissão científica também para fazer apresentação oral. Né? Então, a gente está bem feliz com isso, a gente já está indo para a nossa 12ª edição, então a gente fica contente e aguardo vocês aqui, quem puder estar disponível. Quando eu fui na universidade, eu já tinha feito, né, esse convite, então, independente dos nossos eventos acadêmicos, quem estiver aqui pelo Rio de Janeiro, a gente não conseguiu ainda, porque ele também só vem nadar. Ele só vem correndo para nadar e depois vai embora. Mas é para poder vir aqui um dia, conhecer o curso, conhecer as instalações, conhecer um pouquinho do que eu faço aqui, do meu trabalho. Acho que deixar uma mensagem para que vocês, né, levem essas informações, compartilhem essas informações. Né? Eu acho que é importante não só para quem é da nossa área, né, mas compartilhe essas informações, principalmente com as pessoas que não são da nossa área, que precisam desse conhecimento acadêmico, desse conhecimento científico também, porque acho que o nosso papel principal é justamente esse, né, é promover a saúde, eu sempre falo isso, que eu trabalho com os atletas aqui, atletas de alta performance, e eu sempre falo, o pessoal está preocupado com o desempenho. Eu falei, não, estou preocupado com a saúde, porque esse atleta sem saúde, ele não desempenhar bem, né? Então, que a gente tenha sempre esse olhar, essa visão de que o que a gente faz aqui é justamente para a gente promover saúde e desempenho, né, das pessoas, que elas treinem com segurança. Não menosprezem as ondas do calor, né? Isso é uma realidade.
Depois, quem quiser, me coloca à disposição também de compartilhar algum material, compartilhar algum artigo específico. O Thales tem, né, abertura direta aí comigo para a gente estar conversando, mas também pelas mídias, por e-mail, o que for. E é isso, convidar vocês aí a me seguir nas mídias, eu estou sempre colocando material, estou sempre divulgando, tem meu canal também no YouTube, tem muito atleta legal compartilhando um pouquinho a experiência, né, deles, assim, inspirando pessoas, que eu acho que o nosso papel aqui é esse, né, Thales? É a gente trazer conhecimento e motivar também as pessoas aí por essa área tão linda que é da fisiologia. Legal, Dani, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? A disponibilidade. Pessoal, a Dani tem, né, as redes sociais dela, depois o pessoal pode ir curtindo. Pedir o pessoal também nosso Instagram, gtf@fv, né, nosso canal no YouTube, tá bom? Então, agradecer a todos, a William, a Ana aqui mais uma vez por ter me auxiliado. Desejar uma boa semana a todos aí, continuamos nos falando. Fique com Deus aí, tudo de bom. Valeu, Dani. Obrigada, pessoal. Beijo, obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho aqui, tchau. Instagram também, obrigado aí, pessoal.